Olá, hoje nós vamos para o capítulo 8 do livro de Neemias. Esse capítulo ele é muito importante. Por quê? Porque esse capítulo trata da leitura solene da lei. Isso é muito importante porque, gente, o povo tinha ido para o exílio, ficado 70 anos no exílio, voltou do exílio. Quando voltou do exílio, tinha perdido as tradições, tinha perdido os costumes, tinha perdido a prática da religião. Ou seja, havia um desconhecimento da lei. Tudo bem, começamos com Esdras, que é um sacerdote, escriba, que veio também lá da Babilônia, para que a gente... Da Babilônia, veio da Pérsia, para que a gente pudesse, de novo, reconstruir o templo. Tudo bem, reconstruir o templo. Temos agora o templo, tem agora alguns sacerdotes, os levitas. Tá, aí vem Neemias, reconstrói os muros de Jerusalém, reconstrói a cidade. Muito bem, Neemias, no capítulo anterior, queria passar para a reconstrução das famílias, das casas, e, por causa disso, começam a convocar os levitas, os sacerdotes, para ensinar a lei. Muito bem, hoje nesse capítulo vai acontecer algo muito bonito e muito importante. Pega-se o livro da lei, Esdras, agora num estrado, num lugar próprio, no templo, ele faz a leitura da lei. Ou seja, o povo escuta e se emociona ao ouvir a lei de Deus e se emociona ao saber que eles não têm cumprido e que eles estavam tendo contato de novo. Gente, isso é muito importante. Ou seja, um povo que ficou tanto tempo, longe dos costumes, das tradições e da religião, voltando agora. Então, a leitura da lei é um ponto crucial, ou seja, um ponto fulcral neste livro de Neemias. A lei está sendo lida e, mais do que isso, está sendo entregue ao povo. O povo está sendo instruído de novo na lei. Tá bom? Vamos ler? Então, compartilha esse vídeo, partilha esse vídeo para todo mundo. Dá um like aí nesse vídeo, assim você me ajuda a divulgar. Chame as pessoas para fazer parte dessa leitura bíblica. Chame as pessoas para fazer parte com a gente dessa caminhada, tá bom? Vamos lá então? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então o capítulo 8, que trata da leitura solene da lei. Todo o povo se reuniu então como um só homem na praça que ficava diante da porta da água. Tá? A leitura não foi feita no templo, não. E pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O sacerdote Esdras trouxe o livro da lei diante da assembleia de homens, mulheres e de todos que fossem capazes de compreender. As crianças ainda é de dar razão. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras fez então a leitura da lei na praça que ficava diante da porta da água, desde a manhã até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e das crianças capazes de compreender. Todos escutavam atentamente a leitura. O escriba Esdras postou-se num estrado de madeira que tinham construído para a ocasião. A seu lado encontrava-se à direita Matatias, Semas, Uanias, Urias, Elcias e Emaazias. À sua esquerda estavam Fadaías, Misael, Melquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesolã. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava em um lugar mais elevado do que a multidão. Quando o escriba abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, ao que todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com a face por terra. E Josué, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabataí, Odias,
Maasias, Selita, Azarias, Josabade, Anã, Falaías e outros levitas explicavam a lei ao povo e cada um ficou no seu lugar. Liam distintamente no livro da lei de Deus e explicavam o sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. Depois Neemias, o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a toda a multidão: este é um dia de festa consagrado ao Senhor nosso Deus. Não haja nem aflição, nem lágrimas, porque todos choravam ao ouvir a palavra da lei. Neemias disse-lhes: ide para as vossas casas, fazei um bom jantar, tomai bebidas doces e repartir com aqueles que nada têm pronto, porque este dia é um dia de festa consagrado ao nosso Senhor, e não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Os levitas acalmavam o povo. Silêncio, diziam eles, este é um dia santo, nada de tristeza. E todo o povo se foi para beber e comer, dar porções aos pobres e entregar-se a grandes alegrias, porque tinham compreendido o sentido das palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia, os chefes de família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se junto do escriba Esdras para examinar o texto da lei. Encontraram escrito na lei do Senhor, na lei que o Senhor havia dito, pelo ministério de Moisés, que os israelitas deviam habitar debaixo de tendas durante a festa do 7º mês, e que se devia proclamar e publicar em todas as cidades e em Jerusalém o seguinte aviso: ide à montanha e trazei ramos de oliveira cultivada e de oliveira selvagem, ramos de mirta, ramos de palmeiras e de árvores frondosas para fazer cabanas, segundo está prescrito. Então o povo foi e trouxe ramos, construíram cabanas nos terraços de suas casas, nos pátios, nos átrios do templo, na praça da porta da água e na praça da porta de Efraim. Todos aqueles que tinham voltado do cativeiro fizeram cabanas e nelas habitaram. Desde o tempo de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham feito coisa semelhante. E houve, por isso, grande regozijo. Foi feita a cada dia uma leitura da lei de Deus, desde o primeiro dia da festa até o último. Celebraram a festa durante 7 dias e no 8º dia houve uma assembleia solene para o encerramento, segundo prescrevia o rito. Gente, foi uma coisa maravilhosa e um momento muito bonito e cheio de emoção. Vamos retomar bem rapidamente tudo o que aconteceu aqui neste momento. Muito bem, já estava o templo reconstruído, já estava as muralhas reconstruídas, já estavam as cidades sendo reconstruídas, ou seja, o povo já estava entrando em contato de novo com as coisas de Deus. Esdras e Neemias falou: nós temos que fazer com que o povo volte a conhecer a lei. Volto a lembrar você, 70 anos no exílio, mais um tempão que o povo voltou, sem a orientação do sacerdote, sem a orientação dos levitas, o povo se afastou da lei de Deus, se afastou dos costumes, se afastou da tradição, se afastou da religião. O que eles falam? Vamos devolver ao povo a lei de Deus. Então, o que eles fazem? Depois de estar tudo reconstruído, eles falam: agora é hora de reconstruir o quê? O coração. Já reconstruiu o muro? Ok. Já reconstruiu as casas? Ok. Já reconstruíram as famílias? Ok. Já reconstruiu o templo? Ok. Agora o que falta reconstruir? Aqui dentro, o coração que está despedaçado porque não tem Deus. Então, eles preparam um lugar bonito, na frente da Porta das Águas, que é a muralha de Jerusalém, numa praça grande, chama todo o povo está lá, fizeram um estrado bem alto, e Esdras então sobe com o livro da lei e lê o livro da lei. O povo, quando escuta, eles ficam tomados de emoção, porque é o próprio Deus que está falando para eles. Olha que interessante, quando ele abre o livro para ler, que é Deus que vai falar para ele, todo mundo fica de pé. Quando que você faz isso? Hein? Quando você vai na missa, né? Acontece a mesma coisa, né? Quando Jesus vai falar no Evangelho,
todo mundo fica de pé. Sinal de respeito, porque Deus vai falar, né? Bonito isso, né? Tá vendo da onde vem a nossa tradição na missa de ficar de pé, de ficar sentado, de ficar prostrado? Porque depois do povo leu o livro a lei, eles se prostraram também. Daqui a pouco eu vou explicar. Tá vendo que nós, na igreja, fazemos tudo o que está aqui na palavra de Deus? Todos os nossos gestos, todas as nossas tradições são baseadas, fundamentadas na Bíblia. Até esse pequeno gesto de ficar de pé quando vai se proclamar o Evangelho tem fundamento aqui, quando Esdras abre o livro da lei e todo mundo fica de pé. O povo ouve. E aí, à medida que o povo vai ouvindo, os levitas, eles e os sacerdotes vão explicando ao povo, é assim, é assado. Deus queria assim, Deus falou a Moisés assim, e o povo então se enche de alegria e começa a chorar, a chora de emoção. E Esdras fala, não chorem, é dia de alegria, não, vão para suas casas e comam comida gordas, carnes gordas e bebidas doces, alegria. E conclama o povo a uma grande alegria. O povo percebe que ali está devolvida a lei para eles. E aí, eles leram naquele livro que no 7º mês se fazia uma festa. Ora, a gente já viu isso, a festa das tendas, para lembrar o povo que ficou no deserto durante 40 anos. Os israelitas deveriam também habitar em tendas durante 7 dias, para que nunca lhe escapassem da mente e do coração que o povo de Deus foi conduzido pelo deserto 40 anos e o povo não ficou sem assistência de Deus. Muito bem, aí eles lembram, nós temos que fazer essa festa. E aí então, como estava prescrito no livro da lei, vá buscar ramos de oliveira, de palmeiras, né? E vamos fazer as tendas. E eles fazem. Estavam no 7º mês, fizeram então durante 7 dias a festa das tendas. O que é a festa das tendas? O povo habita, faz tendas, de modo que eles ficam, o teto da tenda é feito com ramos, não pode cobrir tudo, ele tem que colocar ramos de oliveira, de palmeiras, de modo que eles possam olhar para o céu e ver o céu, por isso não pode ser compacto o teto da tenda, tem que ser espalhado os ramos de oliveiras e de palmeiras em cima, para eles verem o céu. E aí, durante 7 dias, eles habitam nessas tendas. Termina no 8º dia com uma grande festa. Até hoje, escuta, os judeus fazem a chamada Festa das Tendas ou Festa dos Tabernáculos. Até hoje. Existe até entre os judeus, né, as tendas portáteis que você pode comprar numa loja judaica. Ela é uma tendazinha, né, de material, às vezes com fibra e também nylon, mas que o forro é todo feito às vezes até de tecido, tecido de forma que fica como se fosse ramos de oliveira e palmeira, mas que você vê o céu. Até hoje eles fazem essa festa e habitam durante 7 dias nessas tendas. Muito interessante. E aí o que acontece? O povo cheio de alegria entra em contato de novo com Deus. Vem cá comigo que eu quero passar alguns versículos com você que é muito importante. Vem cá. Versículo 1. Todo o povo se reuniu então como um só homem na praça que ficava diante da porta da água e pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. Muito bem. Esdras é ao mesmo tempo escriba e sacerdote, né? E este livro da lei de Moisés é provavelmente o Pentateuco, ou chamado pelos judeus de Torá. Na época de Esdras e Neemias, a Torá já estava constituída. A Torá são aqueles 5 livros que nós, né, cristãos, chamamos de Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São esses 5 livros que constituem a Torá. Naquela época já estava constituída a Torá e foi feita a leitura deste livro da lei. Versículo 2, vem cá comigo, olha que interessante. O sacerdote Esdras trouxe o livro da lei diante da assembleia de homens, mulheres de todos
que fossem capazes de compreender. Na verdade, todas as crianças capazes de compreender, quem eram as crianças capazes de compreender? As crianças na idade da razão. Idade da razão compreende a partir dos 7 anos. Até hoje, na igreja, nós chamamos idade da razão a partir dos 7 anos. Então, na verdade, compreendia-se crianças na idade da razão, ou aquelas que podiam compreender, aquelas que estivessem a partir de 7 anos. Versículo 5. Olha que interessante como acontece a liturgia da leitura. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava no lugar mais elevado que a multidão. Quando o escriba abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdras bendisse o Senhor Deus, ao que o povo respondeu, levantando as mãos. E depois inclinaram e se prostraram. 3 movimentos. Ficou de pé para o livro ser lido. Levantou as mãos, como em oração, e prostraram em adoração. Ficou de pé em respeito, levantou as mãos em oração e prostrou em adoração. Muito bem, gente. Você percebeu uma coisa? Que eles fizeram aqui, toda a celebração que os judeus faziam no templo, eram celebrações feitas através de sacrifícios e holocaustos. Animais que eram levados, degolados, esfolados, tirava a carne, queimava a gordura e apresentava a carne. Ou então queimava toda a carne e gordura. Muito bem, aqui não há sacrifícios. Não aconteceu sacrifício. Houve uma liturgia sem sacrifício. O serviço litúrgico aqui compreendeu o quê? Leitura, fórmulas litúrgicas, com responsos do povo, o pessoal ia respondendo, bênçãos e orações. E olha que interessante, os gestos a gente percebe, né? Orações, erguer as mãos, está escrito lá, e o povo erguia as mãos. Adoração, o povo se prostrava. Leitura, o povo ficava de pé. Esta, gente, presta atenção aqui comigo, esta é a liturgia que acontece na sinagoga. Deixa eu te explicar. No templo, o templo era o lugar onde você entrava em contato com Deus. Você entrava em contato com Deus como? Através do sacrifício. Levando o animal, sendo sacrificado, derramado o seu sangue, queimado no altar. Ok. Ora, quando o povo fica no exílio, eles ficam sem templo. E eles precisam, então, desenvolver uma forma nova de liturgia. E a forma nova da liturgia que se desenvolve é leitura, oração e prostração de adoração. Daí, e a partir do exílio, surge a necessidade de se ter sinagogas. Não é o lugar que se faz sacrifício. Na sinagoga não acontece o sacrifício. Aliás, em nenhuma sinagoga acontece o sacrifício, porque o sacrifício só pode acontecer no templo. Nas sinagogas acontece uma liturgia própria de leitura da palavra de Deus, de orações e de adoração. Ok? É essa liturgia que acontece no dia da leitura. O povo então fica, diante de Esdras e o povo escuta a palavra, fica de pé. E o povo reza a Deus, levanta os braços. E o povo adora a Deus, se prostra. Essa liturgia que acontece naquele dia é a liturgia comumente que acontece nas sinagogas. Você percebe, mais uma vez, eu chamo a atenção a você, de que na liturgia da Igreja Católica, a liturgia da Igreja Católica é basicamente isso, mas junto com o sacrifício de Jesus no altar. Olha que bonito. Na Igreja Católica, nós temos todos esses gestos. Fica de pé, fica sentado, levanta os braços, ajoelha, como se fosse se prostrar. Tudo isso tem um sentido na liturgia. Por exemplo, eu não estou lá na igreja assim, fica de pé porque eu estou cansado. Não, fiquei de sentado porque eu estou cansado. Não. Fiquei de pé por quê? Agora eu vou levantar os braços para quê? Agora eu vou ajoelhar para quê? Não. Isso tudo tem fundamentação bíblica. Era assim que o povo escutou a lei. Era assim que o povo de Deus se reunia para rezar. Por isso a missa, eu já falei aqui várias vezes, ela tem sentido em cada coisinha que acontece, em cada gesto que acontece. Tá bom?
Vamos lá. Vem aqui comigo. Há uma palavra interessante aqui, versículo 8. Liam distintamente no livro da lei de Deus e explicavam o sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. Isso que é interessante. O que é essa expressão? Liam distintamente, de modo que o povo pudesse compreender a leitura. Eles usavam uma linguagem acessível para o povo. Então, de repente, o livro da lei estava escrito com linguagem muito rebuscada. Então, os sacerdotes, os levitas, eles liam e usavam uma linguagem acessível para o povo entender. Tá bom? Versículo 14 é a festa das tendas, né? Encontraram escrito na lei do Senhor que havia dito pelo ministério de Moisés que os israelitas deviam habitar debaixo das tendas durante a festa do 7º mês. Que festa é essa? É a festa chamada de Sukkot, ou a festa das tendas que eu já expliquei para vocês, que acontece no 7º mês dos judeus, e ela vai acontecer agora porque o povo entrou em contato com a lei e percebeu que eles tinham que fazer isso. É uma festa que lembra que Deus estava com o seu povo durante 40 anos, quando o povo habitava em tendas no deserto. Essa festa acontece até hoje entre os judeus, para que eles nunca se esqueçam da presença de Deus, da presença amorosa e misericordiosa de Deus durante esse tempo todo no deserto, para que a gente não se esqueça dessa presença misericordiosa de Deus na nossa vida e nos nossos desertos também. Tá bom? Versículo 15, eu expliquei para você que deveria publicar em todas as cidades, em Jerusalém, o seguinte aviso: ide à montanha, trazer ramos de oliveira, cultivado de oliveira selvagem, ramos de mirta, ramos de palmeiras, de árvores frondosas para fazer as cabanas. Eu disse para você que as cabanas devem ser feitas de modo assim, 4 pauzinhos aqui, um teto com paus trançado, né? Interessante, pode ir vendo aí, ó. 4 pauzinhos, o pau trançado em cima assim, e em cima você bota, como que chama? Ramo de mirta, ramo de oliveira, ramo de palmeira e tal, né? É importante que seja o forro, que o teto, ele não seja compacto, de modo que a pessoa não veja o céu. Ela tem que ficar espaçado os ramos para que você veja o céu. Como eu disse para você, né? Até hoje a festa é feita e até hoje você pode encontrar nas lojas de artigos religiosos judaicos esta tenda que você arma na sua casa, no quintal da sua casa, em algum lugar, para celebrar a festa dos tabernáculos até hoje. Tá bom? Tá certo, gente? Muito bem. Para a gente terminar, o versículo 18 diz aqui direitinho quando é que essa festa deveria acontecer. Foi feita a cada dia uma leitura da lei de Deus, desde o primeiro dia até da festa até o último. Celebraram a festa durante 7 dias e no 8º dia houve uma assembleia solene para o encerramento, segundo prescrevia o rito. Muito bem, gente. A festa das tendas, geralmente ela começava no dia 15, né? Durava 7 dias, né? E no 8º dia, isto é, no 22º dia do mês, né? Começava no dia 15, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, né? No 22º dia do mês se realizava o encerramento da festa, tá bom? Eu queria lembrar uma coisa para você: o povo entra em contato com a lei, se enche de alegria, chora de alegria de ver tudo aquilo acontecendo. E veja que maravilha, essa palavra que Esdras traz para o povo. Entre vós não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Eu digo para você, em meio às dores e sofrimentos que a gente às vezes tem que passar, no seu meio, que não haja tristeza, porque a alegria do Senhor sempre, sempre será a sua força. Ei et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleu de tribiuda, radicis Davidi. Aleluia.